Vamos lá. Qual é a ideia intuitiva aqui por detrás da derivada? Imagine que você tenha uma determinada função, certo? Qualquer, Uhum. ok? Essa função ela seja contínua, de tal maneira, dentro desse intervalo daí, certo? Que você possa escrever um ponto Uhum. P aqui, um ponto P. Esse ponto P ele vai ter como características x1 e y1. Lembrando que a gente pode escrever sempre y1 como f de x1, né? É uma maneira de você escrever. E se você colocar esse ponto e deixar esse ponto fixo no espaço, você vai poder escrever um ponto Q qualquer, certo? Esse ponto Q, ele é um ponto móvel, ok? Então, você pode ter aqui um determinado Q1, você pode ter um determinado Q2 aqui. Deixa eu mudar a cor. Um determinado ponto Q2 e assim sucessivamente. Esses pontos aqui, no qual eu estou fixando o ponto P, a gente tem uma seguinte definição. Uma reta que passe pelo ponto P apenas que passe por P é chamada de reta tangente a essa função f aqui qualquer. Uhum. Tangente de f, certo? E se eu tenho esses dois pontos, vou pegar um P e um Q desse qualquer aqui, ela está tocando em dois pontos, você pode ver aqui. A reta, Uhum. a gente tem a reta PQ, e a reta PQ, ela está passando pelos pontos P, que é x1, f de x1, e o ponto Q, que é um determinado valor de x, que pode variar, ok? Vamos chamar x2, e um f de x2 aqui, certo? Uhum. De tal maneira que essa reta PQ aqui, a reta PQ, nós damos o nome de reta secante. De reta secante. A gente pode fazer uma analogia aqui da seguinte maneira. Deixa eu desenhar uma função de uma outra maneira aqui. Vamos lá. Dado um determinado y, né, que é o f de x, e o x, e a gente tem a seguinte função. Novamente, a gente tem um ponto x1, y1, Uhum. e um outro ponto x2, y2. Certo. Aqui minha reta passando por esse ponto. Então, eu posso aqui simplesmente fazer o quê? Eu posso destrinchar as etapas. Eu posso fazer uma reta aqui de tal maneira que eu posso chamar esse pedaço daqui de meu delta x e esse pedaço daqui meu delta y. Aonde o meu delta x ele vai ser dado por x2 menos x1 e o meu Uhum. delta y da mesma maneira vai ser dado pelo meu y2 menos o meu y1. Beleza. E essa reta daqui, ela vai ter uma determinada inclinação aqui, certo? Essa Uhum. inclinação daqui, ela é dada pela tangente de θ, certo? Eu posso dizer que a minha tangente de θ é o meu cateto oposto, que é o ΔY, sobre o meu cateto adjacente.
Uhum. Ok? Essa é a definição normal de tangente, até aí nada demais. Nada demais, Eu, né? eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. M de PQ, onde M é o meu coeficiente angular da minha reta, certo? Ela Uhum. vai ser dado pelo meu ΔY, e esse meu ΔY eu vou chamar da seguinte maneira. Eu vou chamar de um f de x2 menos um f de x1 sobre um x2 menos x1. É uma maneira de eu escrever isso daqui, certo? Uhum. Então você imagine o seguinte: eu tenho esse meu ponto daqui, o meu ponto x1, y1 é o meu ponto P, certo? Uhum. Eu vou deixar esse meu ponto fixo, fixo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a pegar o meu ponto y qualquer aqui, o 2, e eu vou fazer a aproximação desse ponto. De tal maneira que vai chegar um determinado ponto aqui, que eles vão estar tão próximos, que essa minha reta secante, que está pegando em dois pontos, ela vai se tornar simplesmente uma reta tangente. Uhum. Vamos escrever isso aqui. Se eu pegar o meu MMDPQ aqui e eu escrever ele de tal maneira que eu tenho aqui o meu delta x, ele é x2 menos x1. Então eu posso escrever delta x mais o meu x2, então eu vou escrever assim, mais o meu x2 vai ser igual ao meu x1. Ou ao contrário, posso escrever também que o meu x1 ele vai ser quem? Ele vai ser tá negativo, passa para o lado de lá positivo. O Uhum. delta x está positivo, passa para o lado de cá negativo, né? E vai inverter os dois, né? Aham. E mudar o sinal de tal maneira que eu possa escrever que o meu delta, o meu x1 é igual a um x qualquer mais um delta x. Eu estou botando o x aqui por causa que o x2 pode ser qualquer ponto variável, já que eu estou me aproximando Sim. de x1, certo? E assim eu Aham. poderia escrever essa função daqui de tal maneira que seria x, x1 mais delta x, já que é em torno do ponto, menos o meu f de x1, que é no ponto, sobre o meu delta x. Ora, se eu estou fazendo a aproximação dessa função dessa maneira, e quando a gente aproxima os pontos o tão próximo quanto a gente quer, a gente tem essa definição que a gente viu, que é a nossa definição de limite. Uhum. Se eu estou aproximando, eu estou fazendo com que essa distância tenda a zero. Certo. Então, o meu coeficiente angular da reta secante, quando esse limite de Δx tende a zero, ele vai se aproximar de uma reta tangente. Ou seja, aquela função que eu tinha dois pontos ali, que eu tinha dois pontos, o P e o Q, certo? Uhum. Ela vai se tornar simplesmente uma reta P que vai pegar esse único ponto. Aí o que acontece? Quando o meu limite de Δx tende a zero, minha reta secante tende a uma reta tangente. Uhum. E o intuito agora não é esse, mas já está de cara saber o seguinte: quando isso acontece, o que a gente tem aqui é o conceito de derivada, certo? Eu não vou dizer Uhum. exatamente que é o conceito de derivada agora, porque ainda tem outras etapas antes disso daqui, ok? Então vamos lá. A nossa primeira definição aqui, de fato, ela pode ser a seguinte, olha. O coeficiente
angular de minha reta tangente é dado por dois pontos. M da minha reta, que eu chamei de PQ, é igual ao limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Está aqui a minha primeira definição. Essa definição daqui é a mais importante. E eu lhe digo, quando a gente estudou limites, eu lhe falei, olha, se você pegar e aplicar a ideia de limite fundamental, quando você não souber o limite, você vai resolver qualquer problema de limite. O mesmo eu lhe digo, se você se complicar numa derivada, e eu ainda não estou falando que isso aqui é derivada, porque eu ainda vou definir outras coisas, mas se você se complicar numa derivada e você conseguir aplicar isso daqui, você resolve qualquer derivada. Seja ela geométrica, seja ela de radiciação, qualquer problema que seja, você sempre vai resolver ele. Essa definição daqui ela é extremamente poderosa. Para que M de PQ exista, o que é que eu vou ter que ter? Eu vou ter que esse limite daqui, ele também exista. Esses limites existirem. Para esses limites existirem, significa o quê? Que eu vou ter os limites laterais. Ou seja, eu vou ter um limite para o meu ΔX tendendo a zero pela esquerda, certo? Do meu f de x num ponto 1 qualquer. Ele vai ter que ser igual ao meu limite de ΔX tendendo a zero pela direita, certo? No f de x1 qualquer. Essa definição, ela vem lá do limite. A gente vai aplicar ela da mesma maneira. E mais um pouco para frente, ainda hoje, você vai ver que a gente chama isso de derivada à esquerda e de derivada à direita. É uma condição de continuidade da derivada. Mas, por enquanto, a gente está vendo aqui outra coisa. Aí você pode se perguntar, mas, Fernando, como é que a gente aplica isso de fato? Bom, vamos lá, um exemplo aqui. Calcule a inclinação da reta tangente, em x1 igual a 2, certo? Para f de x igual a x ao quadrado. O que é que ele está pedindo para a gente aqui? Ele basicamente está dando isso aqui, ó. Você tem um f de x, esse f de x é em x ao quadrado, logo ele vai estar em torno de quem? Do zero. Do zero, da origem, né? Já que ele não tem outros termos, ele vai estar em zero, e ele vai crescer, certo? Tanto à esquerda quanto à direita, mas ele vai estar sempre crescendo positivamente, em direção ao y, né? E o que é que ele quer? Ele quer que aqui no ponto 2, certo? E quando esse ponto daqui for 2, f de x, ele vai ser 2. O x, o f de x vai ser 4. Deixa eu só botar aqui para ficar melhorzinho. Ih, ficou horrível. Bom, mas você entendeu a ideia aqui por trás, né? Então você vai ter uma reta que não vai ser assim. Ela vai tocar só nesse ponto aqui, ó, assim. E essa vai ser a nossa reta tangente. E você quer saber o valor desse ângulo. Bom, de cara eu já adianto para você. Essa inclinação dessa reta é a nossa derivada.
eu ainda não estou falando isso porque eu ainda não defini a nossa derivada, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu conceito. E esse conceito é uma das coisas mais poderosas do cálculo diferencial integral. Qualquer problema de derivada pode ser resolvido dessa maneira. Vamos lá. Qual é a definição? A definição é o meu coeficiente angular, certo? Em 2, que vai ser o do meu interesse, ele vai ser dado... Bom, eu vou esquecer o 2 aqui agora, eu vou botar em x1, simplesmente para não atrapalhar aqui a minha conta, depois eu volto e aplico. Ele vai ser o seguinte, ele vai ser o limite de ΔX tendendo a zero, e aqui eu vou ter o meu f de x1 mais ΔX, certo? Menos o meu f de x1, quando o meu delta sobre o meu ΔX. O que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou aplicar a minha definição. Qual é a minha função aqui? A minha função f de x é x ao quadrado. Ou seja, aonde eu tiver x, eu vou substituir por x ao quadrado, e aonde eu tiver o meu f de x, x1 aqui no caso, mais o meu ΔX, vai ser quem? Ora, vai ficar x1 mais ΔX elevado ao quadrado. É que nem aquelas funções... esqueci o termo agora, perdão. Fogg e Goff, funções compostas, entendeu? Você vai substituir todo o valor. Ou seja, eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do meu segundo. Tá aqui. Não, mas eu não entendi muito bem. Porque, como assim você botou... Eu não entendi o ao quadrado. O que eu estou substituindo... Repare só, o meu x aqui, o meu x é que está sendo substituído por x1 mais ΔX. Ele está na função. Olha aqui a definição do... Tá vendo? Eu tenho um f de x mais ΔX, certo? Menos um f de x1 aqui. É isso. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou substituindo a função x ao quadrado por x1 mais ΔX. E é por isso que eu elevo eles ao quadrado. Para qualquer caso que você fizer. Então, por você exemplo, basicamente botou que x é igual a x1 mais ΔX. Por exemplo, se eu tivesse 3x, o meu f de x fosse igual a 3x, certo? O meu, no caso, o meu f de x mais ΔX ia ser quem? F de 3x mais ΔX. 3x mais ΔX. Entendi. Esse seria o meu f de x. Se fosse 3x ao cubo aqui, aí seria x mais ΔX ao cubo. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu estou substituindo o x por essa condição composta, aqui vamos chamar de condição composta, x mais ΔX. É que, na verdade, eu não estou fazendo nada demais. É que meu ΔX ele é tão pequeno quanto eu queira, tendendo a zero, de tal maneira que o meu f de x mais ΔX está tendendo a quem? A f de x. Entendeu? A zero não, a f de x. A f de x. Então, o que é que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu vou substituir isso aqui na minha definição. O meu m de x1, ele vai ser quem? Ele vai ser aqui f de x, x1 mais ΔX. Ele vai ficar, como eu já tinha calculado aqui, x1 ao quadrado mais 2 x1 ΔX mais o ΔX ao quadrado menos o meu f de x1, que vai ser x1 ao quadrado, ok? Dividido pelo meu ΔX. Não tenho nada de especial para fazer aqui nesse caso. x1 ao quadrado com x1 ao quadrado eu vou cancelar, certo?
E agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso botar alguém em evidência aqui, não posso? Em cima. Posso botar o Sim. meu ΔX em Delta evidência. X. Então, vai ser ΔX sobre ΔX. E aqui vai ficar quem? 2x sobre delta 2x1 x. mais Não, mas... ΔX. Mais ΔX. Eu não botei em evidência, olha aqui, ó. ΔX vezes 2x1. 2x1 ΔX. ΔX vezes ΔX. Tá. Beleza, entendi. ΔX ao quadrado. Beleza, Certo? beleza. Entendi. Aí aqui eu removo a nossa impossibilidade, a nossa. Uh, caramba. Indeterminação, é a palavra faltou. É que, na verdade, eu não dormi essa noite, aí tá faltando muitas palavras aqui. Certo? O que sobrou? Sobrou isso daqui, 2x1 mais ΔX. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar o meu limite. O meu F, aí eu vou botar aqui, é de 2 o que eu quero, o meu... Daqui a pouco eu boto ele. O meu M de x1, ele vai ser quem? Vai ser o limite quando o ΔX tende a zero de quem? De 2x1 mais ΔX. Agora, esse termo daqui ele está indo para zero, sobrou quem? O meu M de x1 é igual a 2x1, certo? Eu ainda não falei, mas essa a derivada de x ao quadrado, ela vai ser 2x, certo? É uma derivada polinomial, é bem simples de fazer, mas ela é 2x por conta dessa definição. E como eu queria no ponto 2, o meu coeficiente angular dessa reta vai ser 2 vezes 2, vai ser igual a 4. Está aqui o meu coeficiente angular. Então, o que basicamente está acontecendo é isso. Eu peguei, calculei o coeficiente angular, apesar de eu não estar falando, mas está óbvio que a definição de derivada ela está relacionada com isso. Está relacionado com o fato de você transformar uma reta secante, ou seja, que toca em 2 pontos, em uma reta tangente que passa por apenas um ponto, e esse coeficiente angular dessa reta vai ser a nossa derivada, certo? Ok, então vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Determine a inclinação da reta tangente que passa pela função y é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4. Olha só. Essa é minha função, ok? Então, vamos lá. O meu primeiro passo é o seguinte. Olha, eu quero a inclinação dessa reta, certo? Então, eu vou ter de cara o seguinte. Eu vou ter um f de x aqui. Eu já vou chamar de f de x1, certo? Já que vai ser um ponto. A inclinação dessa reta, ela vai passar pelo ponto P. x1, f de x1, ok? E é isso aqui que a gente vai procurar, por enquanto. Depois eu vou dar uma definição mais geral, entendeu? E aí eu elimino a necessidade desse ponto. Então, o meu f de x1 vai ser quem? Aonde tiver x, eu vou colocar o quê? X. Então, vai ficar x1 ao cubo menos 3x1 ao quadrado mais 4. Qual é a outra definição que eu tenho que fazer? É o meu f de x1 mais ΔX. Mais ΔX. Então, aonde tem x, eu vou colocar quem? x1 mais ΔX. Então, isso vai ficar aqui, vai ficar o seguinte, ó. x1 mais ΔX elevado ao cubo menos 3
x1 mais ΔX elevado ao quadrado mais 4. Uhum. E aqui, ó, estão os meus dois termos que eu vou trabalhar. Aí agora, como eu quero a inclinação da minha reta tangente, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir na definição. Ora, qual é a definição que eu tenho? O coeficiente angular da minha reta P, certo? Uhum. Ele é dado pelo limite de ΔX tendendo a zero, de quem? De f de x1 mais ΔX ΔX. menos f de x1 sobre ΔX. Ah, Está aqui a não. minha definição. É ΔX? Não é F de X, não? Não, ΔX. ΔX. Eu não falei em nenhum momento f de x, falei Ah, ΔX. então Ó. eu me confundi. É ΔX mesmo. Não, é porque f de x é o nosso y, certo? Se você lembrar lá Uhum. do ensino, se você lembrar do ensino médio, quando a gente estava estudando inclinação de reta, a gente tinha uma definição que era f de x é igual a y menos y0 sobre x menos x0, entendeu? Uhum. A gente já estudava isso, só que não sabia que essa definição daqui ela iria se transformar na ideia de derivada, certo? Claro que a ideia de derivada pressupõe de que você está transformando uma reta que toca em dois pontos em um ponto só, e você está pegando aquela inclinação, mas basicamente é a mesma ideia, certo? E aqui é o ΔY e aqui é o ΔX, certo? Bom, Beleza, beleza. voltando lá para a nossa definição, aí tem esses termos aqui. Vamos trabalhar esse termo daqui primeiro. É x1 mais ΔX elevado ao cubo. E para você não se atrapalhar, eu prefiro sempre fazer o seguinte, ó. Para não me confundir, eu coloco x1 mais ΔX ao quadrado, que multiplica x1 mais ΔX. Por quê? O produto notável ao quadrado, ele é um produto notável mais fácil. Você sabe ele, você nunca erra ele. Então, qualquer potência que esteja aqui, você pode trabalhar ela de maneira que você vai estar sempre multiplicando ela por x ao quadrado, quantas vezes for necessário, entendeu? Você não precisa ficar decorando, por exemplo, x à oitava, certo? X mais y elevado à oitava. Você faz x mais y ao quadrado 4 vezes, entendeu? É isso que você faz. E aí não corre risco de você se perder. Então, definido dessa maneira, x1 mais ΔX elevado ao cubo vai ser o produto de isso aqui vai ficar x1 ao quadrado mais 2x1 ΔX mais ΔX elevado ao quadrado que multiplica x1 mais ΔX. Pronto. Aí agora... Ué... Espera aí só um instantinho, viu? Eu fiz uma besteira. Volta. Pronto. Não vou assinar nada, não. O Zoom até merecia, mas o dinheiro não dá. Então, o meu x1 mais ΔX ao cubo, ele vai ser quem? Vai ser, agora, ó, fazendo um produto notável. E sempre que tiver isso daqui, fica como dica para você. Em vez de você fazer do lado que tem mais termos, você faz do lado que tem menos termos, entendeu? Porque você vai multiplicar o x1, vai ficar, x1 vezes x1 ao quadrado, x1 ao cubo, x1 vezes 2x1 mais ΔX, aí fica 2x1 ao quadrado, ΔX, x1 vezes ΔX ao quadrado, mais x1 ΔX ao quadrado. Aí agora você vai e faz pelo outro termo. Isso daqui, essa é só uma maneira de você não se confundir, entendeu? Uhum. Agora vai ficar, olha, mais x1 ao quadrado ΔX, mais quem? 2x1 ΔX ao quadrado. E agora fica quem?
Δx ao cubo. De maneira que a gente pode escrever x1 mais Δx ao cubo como sendo x1 ao cubo mais Δx ao cubo. Aí já estou cortando esse cubo daqui. Aí quem é que eu posso somar aqui? Eu tenho 2x1 Δx. Então aqui, ó, x1 ao quadrado Δx. Isso aqui vai ficar quem? Vai ficar mais 3x1 ao quadrado Δx. Sobrou quem aqui? Mais 3x1 Δx ao quadrado. Certo. Ou seja, é a nossa definição. O produto notável é o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado do primeiro. Seria isso. Então, está aqui o nosso cubo, e aí a gente vai substituir lá na equação. Bom, só foi para dar essa dica, só que isso aqui vai ficar o seguinte, ó. O meu M, ele vai ficar... a minha função é x1 ao cubo, já vou botar direto o valor. x1 ao cubo mais Δx ao cubo mais 3x ao quadrado, 3x1 Δx, mais 3x1 Δx ao quadrado. Mas quem agora? Qual era o outro termo? O outro termo era 3 vezes Δx. Então, vai ficar 3x x1 mais Δx mais 4. É ao quadrado esse termo? É ao quadrado. Eu botei ao quadrado. Ou seja, isso aqui, já vou substituir o quadrado dele direto aqui, peraí. Vai ficar x1 ao quadrado, mais Δx ao quadrado, mais 2 vezes x vezes Δx menos 4. E isso aqui vai ficar menos quem? Menos o f de x1, ou seja, vai ficar o f de x1 é x1 ao cubo. Já estou fazendo o jogo de sinal direto, tá? Mais 3x1 ao quadrado menos 4. É mais 4 aqui. Então, aqui fica menos 4. Isso tudo aqui dividido pelo meu Δx. Ainda não apliquei o limite, não. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ver quem é que eu posso eliminar aqui. Bom, de cara, esse termo aqui em x1, esse termo aqui em x1, a gente elimina, certo? 3x1 ao quadrado aqui. Isso aqui teria que ser... Isso aqui não é ao quadrado. É com delta? Não, é. É 3x1 ao quadrado mesmo. Certo? Isso aqui vai ficar... Vou poder botar em evidência, certo? Vai ficar... Calma. Separar os termos aqui. Esse 3x ao quadrado com esse. Aí eu vou ficar aqui o meu M. Vai ficar quem? Vai ficar 3x ao quadrado, 3x1 ao quadrado. Aí eu estou botando em evidência, ou seja, vai ficar, ó, o sinal é positivo, certo? 1 mais Δx. Elimina esse termo daqui, certo? Aí agora eu tenho aqui, ó, um Δx ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai me dar quem? Vai me dar 3 não. Vai ficar Δx ao quadrado, certo?
que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar... Eu devia ter feito substituição direto. Menos 3 ΔX ao quadrado, menos 3 ΔX ao quadrado vai ficar ΔX ao quadrado, e aí aqui vai ficar mais... Vou botar o 3 aqui. X1 menos 1. E aqui eu estou eliminando esse termo e esse termo daqui, que são os termos do quadrado. Por fim, sobrou delta 2x ΔX. 2x ΔX. E esse 2x ΔX, ele vai ficar sozinho. Então vai ficar mais... Aí vai ficar menos, no caso menos, né? Menos 6x1 ΔX. Esse 4 e esse menos 4 daqui, eu elimino ele, já está fora. E sobrou aqui o ΔX ao cubo, mais ΔX ao cubo. Tudo isso aqui dividido por ΔX. Ora, o que é que eu tenho aqui? Na verdade, eu preciso eliminar o meu ΔX. Então, eu vou fazer uma outra multiplicação que eu devia ter feito antes. Desculpe. Esse termo daqui, ele vai ter que sumir. Ele vai ficar 3x1 ao quadrado mais... Que droga, agora esqueci quem é o termo que estava aqui. Três x1 ao quadrado da função 3x1 ao quadrado mais 3x1 ao quadrado ΔX, pronto. Mais 3, aí agora vai ficar o ΔX ao quadrado de x1 menos 1 menos 6x1 ΔX mais ΔX ao cubo. Você está vendo que aqui eu tenho esse termo daqui? Não. Não, né? Tá faltando um x, tá faltando um x ao quadrado, um 3x ao quadrado que é para eliminar aqui. Espere, eu perdi esse x aqui em algum lugar.